dos herdeiros pode mudar tudo no processo de herança? O que acontece quando o herdeiro morre antes, junto ou depois da pessoa que deixou a herança? E como funciona a transmissão desses direitos para outras pessoas? Meu nome é doutora Paloma Gonzalez, eu sou advogada, especialista em direito de família e sucessões, e aqui neste canal você entende melhor os seus direitos. Então já aproveita para se inscrever aqui. Quando nós falamos de herança, a primeira coisa que você precisa saber é que existem 3 momentos diferentes em que um herdeiro pode morrer. E cada um deles vai gerar consequências completamente distintas. Então, o primeiro momento é quando o herdeiro morre antes da pessoa que deixaria a herança. Imagine que João, por exemplo, tem 2 filhos, Maria e Pedro. Pedro falece em 2020, mas João só vem a falecer em 2023. Então, quem recebe a parte que seria do Pedro? Nesse caso, vão entrar em cena os descendentes de Pedro, ou seja, os filhos dele. Esse mecanismo se chama representação, porque os filhos de Pedro vão representar o pai na herança do avô. Se Pedro, por exemplo, tinha 3 filhos, esses 3 filhos vão dividir entre si a parte que caberia ao pai. É como se eles ocupassem o lugar dele na sucessão. Agora, se Pedro não deixou filhos ou outros descendentes que sejam aptos para representá-lo, a parte que seria dele seria redistribuída entre os demais herdeiros da mesma classe, conforme as regras da sucessão. A representação só funciona na linha reta, descendente, ou seja, entre filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Outra possibilidade acontece quando o herdeiro morre no mesmo evento que causou a morte da pessoa que deixou a herança. Então pense, por exemplo, num acidente de carro em que o pai e o filho morrem juntos, e aí não é possível determinar quem faleceu primeiro. Nessa situação, a lei presume que os 2 morreram ao mesmo tempo. Isso se chama comoriência. A comoriência impede a transferência de herança entre os herdeiros comorientes. Na prática, é como se um não tivesse sobrevivido ao outro para herdar. Então, se João e seu filho Pedro morreram juntos nesse acidente, o Pedro não herda nada de João, e os bens de João serão transmitidos diretamente para os seus próprios herdeiros, já que os bens que pertenciam a Pedro serão destinados aos herdeiros dele, como esposa e filhos, por exemplo. Essa foi a solução encontrada pela lei para resolver situações em que não é possível saber quem morreu primeiro. Agora vamos chegar à terceira situação. Se o herdeiro morre depois da pessoa que deixou a herança, mas antes da partilha dos bens. Então vamos supor que João morre em janeiro de 2023. Pedro está vivo naquele momento e, por esse motivo, já se tornou herdeiro. Mas antes da conclusão do inventário e da partilha, o Pedro falece em março de 2023. O que acontece? Bom, nesse caso a situação é diferente. O Pedro adquiriu já o direito à herança no exato momento da morte de João. Isso ocorre porque a herança é transmitida automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, que significa com o falecimento. Assim, a parte que caberia ao Pedro passa a integrar o patrimônio dele, e quem receberá esse patrimônio serão os próprios herdeiros de Pedro. E esse mecanismo se chama transmissão. A diferença entre representação e transmissão pode parecer bem sutil, mas é muito importante. Na representação, o herdeiro morreu antes da abertura da sucessão, por isso seus descendentes ocupam diretamente o lugar dele. Já na transmissão, o herdeiro estava vivo quando a sucessão foi aberta. Ou seja, ele já adquiriu o direito à herança e, posteriormente, esse direito passou para os seus próprios herdeiros. E aqui existe uma consequência prática importante. Na representação, normalmente, apenas os descendentes entram na sucessão. Já na transmissão, quem recebe são os herdeiros do falecido, o que pode incluir o cônjuge, companheiro, filhos e demais sucessores, conforme cada caso. Imagine, por exemplo, uma avó que possui 3 filhos. Um deles faleceu há muitos anos, mas deixou 2 filhos. Quando essa avó morre, esses 2 netos representam o pai e recebem a parte que caberia a ele. Agora, imagine que o outro filho da avó estava vivo quando ela faleceu, mas morre durante o inventário. Nesse caso, os herdeiros desse filho receberão a parte que ele adquiriu da herança da mãe por transmissão. Existem também situações em que uma pessoa perde o direito de herdar mesmo estando viva. Isso acontece nos casos de indignidade e deserdação, por exemplo. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Compreender como funciona a sucessão quando um herdeiro morre é essencial para evitar conflitos familiares, dúvidas ou até prejuízos financeiros, porque muitas pessoas acabam perdendo oportunidade ou enfrentando disputas desnecessárias simplesmente porque não conhecem essas regras. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia a diferença entre representação, comoriência e transmissão? Conta aqui para mim nos comentários.
E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Se você chegou até aqui, os contatos do nosso escritório estão sempre na descrição do vídeo. Até mais!